Quando a gente olha para 68, geralmente nosso olhar é voltado principalmente para o que foi o maio de 68, né? Mas não foi a única coisa que aconteceu, né? Foi uma conjunção de momentos ao redor do mundo todo. Então, por exemplo, né, a gente teve essa mobilização estudantil na França, mas também os protestos contra a guerra do Vietnã. É o ano que marca a morte de Edson Luiz, um secundarista brasileiro morto aos 17 anos pela ditadura militar. Não para por aí, é quando Martin Luther King Jr., liderança negra do movimento dos direitos civis, é assassinado. E também é um momento onde a gente tem várias tentativas de demonstração de força, como a marcha de 100 mil pessoas contra a ditadura no Rio de Janeiro, a greve em Contagem, Minas Gerais, e quando Tommy John, ao receberem as medalhas das Olimpíadas, erguem seu punho usando luvas negras, marcado na época pelo movimento Black Power e também pelos Panteras Negras. É com base em todas essas discussões que a gente vai olhar mais atenciosamente para a América Latina. Não só para esses elementos, mas para os projetos políticos que são colocados alternativos ao sistema, implementando duas ideias que vão ser o foco desse episódio, por isso ele é curto e por isso que ele é diferente, que é a superação do sistema, que na verdade ele apareça mais como segundo, mas aí o segundo ponto, que vai ser o principal, que é uma nova pedagogia, que a gente começa a aprofundar agora, que é algo que já vinha se desenhando nos últimos episódios, em vários dos trabalhos que a gente tem feito. A gente volta então para mais uma temporada da Caverna. A gente está aqui no terceiro episódio da quarta temporada, e todos eles estão disponíveis nas plataformas que vocês usam de podcast. Além disso, a gente tem uma pasta nomeada de Roteiros Quarta Temporada Podcast lá no nosso Drive, onde a gente tem disponibilizado os roteiros, né? Então, por exemplo, o texto do que a gente está dizendo aqui está disponível lá. Hoje a gente volta para discutir os movimentos e lutas aqui na América Latina a partir do livro Territórios em Rebeldia, da editora Elefante, escrito por House Beck, desfocalizando um pouco de experiências específicas aqui da região, que na verdade o livro, né, ele desfocaliza porque ele traz várias formas de luta, mas nesse episódio em específico a gente vai olhar principalmente para uma questão da pedagogia e do MST. Então sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna. Gostaria de lembrar que além do podcast a gente tem outros projetos, como a produção de lives e vídeos no YouTube e na Twitch. A gente também trampa na Clio Operária, uma revista muito nervosa, muito pesada, muito braba, que você pode acompanhar no Google, né? Só você jogar lá, Clio Operária, que a gente aparece. O nosso cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária está ativo, então é só você usar o hashtag Morcego na Autonomia para garantir seus 20% de desconto em qualquer produto. E, se você curte nosso projeto, não esquece de apoiar, seja pelo apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, seja pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com. Mas é isso, bora lá pro episódio então. É nesse clima de mobilização que, de acordo com o nosso autor, até a vida cotidiana foi afetada, assumindo a configuração de múltiplos transbordamentos que neutralizam as velhas formas de controle, desde a família e a escola até os próprios sindicatos e os partidos da esquerda, né, esse clima de 68. No fundo, a gente chega à análise de Immanuel Wallerstein, resgatada por Zibek, observando que foi um grande incêndio que durou 3 anos e provocou graves danos às fundações do sistema mundo, particularmente as relações norte-sul ou ainda centro-periferia. A gente lembra, né, que a década de 50 ela já traz coisas muito importantes, né? A Revolução de 52 na Bolívia, que já foi pouco de discussão aqui no podcast, mas também a Revolução Cubana, que em breve será esmiuçada aqui, acontecendo entre 53 e 59. Com isso, inicia-se uma década de agitações e rebeliões, de mudanças profundas, que elevaram os subordinados ao grau de sujeitos em condições de enfrentar as classes dominantes. As elites também se organizaram, principalmente em torno da parceria com o imperialismo, e as diversas ditaduras e projetos neocoloniais então começam a tomar forma, né? A gente está nesse remeleixo. A gente volta para aquele quadro já exposto, né, de teologia da libertação, educação popular e luta indígena. A gente vai buscar focar um pouco na educação popular e que, por causa disso, não foge da luta afro-indígena, embora o foco seja MST, além de outros movimentos subalternos, né, que também vão ganhando protagonismo nisso daí, como a Silvia Federici bem exemplifica ao falar do movimento das mulheres na reivindicação da questão de assistência social na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas a gente também vai ter a Andai aqui na América Central falando sobre esse movimento pro lado de cá. Então a gente vai ter todos esses países aí entrando nessa discussão.
A gente começa a jornada pelo México, com essa luta estudantil, que teve grande protagonismo até que, em 2 de outubro de 68, militares assassinaram centenas de jovens numa praça da capital do país, para facilitar a celebração pacífica dos Jogos Olímpicos. Lá em 1973, na cidade de Monterrey, funda-se o bairro Tierra y Libertad. Algo parecido acontece em toda a América Latina, né? Na Venezuela, como a gente já explorou aqui na caverna, mas também no Brasil a gente vai ter a fundação de bairros operários. Voltando ao exemplo do autor, até 1980 foram criados 40 bairros, com órgãos de poder e autodefesa da comunidade e um padrão comum de organização, que consiste em assembleias gerais por quarteirão, eleição de delegados, rotativos, cooperativas de produção, comércio e transporte e a construção de uma escola primária administrada pela comunidade, bem como serviços de água, eletricidade e também de esgoto. No Peru, a força dos migrantes andinos tornou o processo mais profundo, quando em 1971, uma parte de deserto em Lima é ocupada por milhares de famílias. O bairro foi batizado pelos moradores como Villa El Salvador e, com o passar dos anos, se tornou um distrito da cidade com 350 mil habitantes. Tudo foi construído a partir do zero, com base no princípio andino da reciprocidade e da minga, ou trabalho coletivo. As moradias, ruas, serviços de água, luz, educação e saúde, assim também montaram mercados, espaços produtivos e serviços de transporte. Um processo semelhante é apontado para o autor que acontece em Buenos Aires. E algo de especial começa a ganhar força, né? Que é essa ideia dos assentamentos. Com forte conexão indígena e quilombola, como apresenta o próprio Clóvis Moura ao falar sobre a questão de Canudos e do surgimento do MST. As principais referências aqui na América Latina vão ser, para o autor, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, o EZLN, que a gente já trouxe várias e várias vezes aqui, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que conseguem pensar em duas formas diferentes. Primeiro, cortando a relação com o Estado, e o segundo, explicitando um projeto político nacional e também a tomada do poder. Mas ambos transitando por novas estratégias, que seguem sendo debatidas e alteradas conforme a necessidade concreta do momento em questão. Se as ligas camponesas, desarticuladas pela ditadura, buscavam resgatar nossos mortos, porque se o capitalismo ganhar, nem eles vão ter paz, nos empenhamos no resgate histórico, na construção da memória, elemento que, por exemplo, no MST, é crucial. O MST, então, ele vai passar a disputar esse espaço educacional. Ou melhor, vamos utilizar o termo pedagógico, em que ao mesmo tempo que coloca os assentados em escolas e universidades ou cria escolas e assentamentos, constrói uma pedagogia que busca ser também a construção da própria vida social, ou seja, de outros mundos. Fora da cultura do capitalismo, o próprio movimento social se torna o princípio educativo. E para isso a gente vai olhar agora para o livro da Roseli Salete Caldarte, A Pedagogia do Movimento Sem Terra, que é um marco para essa análise. E é meio que isso que eu queria trazer aqui para vocês. E a gente começa com o que Zé Pinto recitou em setembro de 1999. A flor que mais me marcou na luz do meu recitar foi uma jovem em movimento, que um dia ousou sonhar, e isso a fez tão bela quanto uma deusa do mar. Sei que estou acampada, estou aqui com muita gente, sei que a luta segue em frente, vou ter terra para plantar. Mas vou ser sempre sem terra, assim vou continuar. Vamos ter cooperativa como tem em outros lugares. Construiremos escolas para a meninada estudar. Também posto de saúde, ter um posto telefônico, energia e poesia de uma casa para morar. Mas vou ser sempre sem terra, assim vou continuar. Realmente, se essa força, chamada MST, foi crescendo desse jeito, na luta por terra e pão, construindo educação, ensinando e aprendendo, nessa briga por direitos, numa manhã muito próxima, muita coisa vai mudar. A liberdade virá, os canhões se apagarão, e será daí só canção, melodia de amar. E se você me perguntar, então não será mais sem terra? Respondo, claro que sim, pois uma coisa é ser sem terra, e outra coisa é ser sem terra. Assim vou continuar. O próprio movimento das coisas e o movimento MST são tratados como educadores, que educam os sem terra, enraizando-os em uma coletividade forte e pondo-os em movimento na luta pela sua própria humanidade. O processo de retomada, de expansão e transformação da realidade social também é um processo humanizador, lembrando muito aquela ideia do Fanon quando aborda a violência da sociedade capitalista e a revolta dos condenados da terra. Com isso, a autora consegue analisar por partes interconectadas quais vão ser essas pedagogias, né? A primeira sendo a pedagogia da luta social,
justamente ao se formarem tentando virar o mundo de ponta cabeça. A conquista que começa desde o primeiro romper de cercas e que é um momento de luta e de educação. E é a pedagogia da libertação, no momento em que confrontamos aqueles que chegaram aqui para oprimir, reprimir e expropriar. Então, para isso acontecer, o movimento vai precisar da pedagogia da organização coletiva, não só enquanto forma movimento, mas da coletividade como ponto fundamental da própria luta social. Construir a organização, assim como Lenin já dizia, a Rosa já dizia, né, conforme o próprio movimento da luta de classe se desenvolve. Além disso, é o momento em que outras e até novas relações sociais começam a ser construídas. É como se o tecido da realidade capitalista começasse a ser rasgado e nós pudéssemos nos aventurar por aquilo que fomos, por aquilo que somos e por aquilo que podemos ser. Aí a gente vai ter a pedagogia da terra, o lavrar a vida, para refletirmos sobre essa aproximação entre a terra e o processo educativo que acontece em um movimento social que tem nela seu objeto e sentido de luta e de existência. Se uma das formas da dominação capitalista se expressa justamente pela separação entre trabalho, reprodução e meio de reprodução, retornar à Terra é reconectar esses pontos, agora apontando não só para essa retomada, mas também para a superação da separação entre ser humano e natureza, que alguns grupos sociais já trazem, né? E também da própria Terra como algo que tá meio que para servir a gente, tá ligado? Se a gente busca produzir novas relações sociais e também de relação com aquilo que é definido em termos de produção, a gente precisa falar de cultura. E há cultura na pedagogia do luta, na pedagogia da organização coletiva, na pedagogia da terra e da produção, na pedagogia da história. Em um resumo do resumo, viver como se luta e lutar como se vive. Então, se a gente não perdeu a conta agora, a gente está entrando na quinta pedagogia, que é justamente a da história. Então a gente passou pela pedagogia da terra, pedagogia da luta social, com a pedagogia da luta social, da terra, da organização coletiva e da cultura, né? Que a cultura é essa interconexão entre as coisas. E aí a gente entra na pedagogia da história, que uma parte se faz presente no próprio objetivo daquilo que a gente produz nessas temporadas da Caverna do Morcego. Mas vamos lá com as palavras de Roseli. As pessoas estão inevitavelmente ligadas ao passado, mas não é bom que saibam disso, porque podem extrair dele lições para projetar um futuro que vira o presente de cabeça para baixo. Esse parece ser o sentido daquela expressão bastante conhecida, memória subversiva do povo. Saber-se enraizado em um passado significa ter mais força. Na verdade, é condição para pretender algum tipo de transformação. Contar, ler, escrever, desenhar, cantar, dançar nossas histórias é fundamental para isso. E agora a gente volta para o Zizek, quando ele fala sobre a ocupação, né? Que ele fala justamente sobre a reforma agrária. E aí, o próprio Movimento Sem Terra fez uma publicação recente sobre isso, né? Onde ele ressalta ocupação para alimentar os territórios, não só com comida, mas também com educação e saúde, ter autonomia e soberania. É pensar na produção dos alimentos, fora desse mercado sanguessuga, para concretizar a reforma agrária, popular ou ainda revolução agrária. É nossa retomada, para pensar a superação da crise ambiental e de um sistema canibal que precisa devorar tudo que toca. Em memória dos lutadores e lutadoras de Eldorado de Carajás, e aí que surge essa parte da história da memória, mas também a gente lembra que a gente está no Abril Vermelho, que é marcado por causa desse momento. Também ocupar para combater a desigualdade. A ocupação é uma forma histórica da luta das famílias camponesas do Brasil. Ela denuncia o descaso com a política fundiária e reforça a necessidade da reforma agrária popular. A luta é urgente para combater a fome e a destruição da natureza. Essa avaliação meio que dupla do Raul Zizek, né, de que velhas estratégias não estavam mais encaixando e de que o próprio movimento das coisas dava expressão daquilo que estava sendo construído, marca algo importante, mas que ainda é difícil de nomear, mas definitivamente aponta para a construção de outros mundos, aqui e agora, e ao mesmo tempo. Defende o que se cria, dos poderes e, em particular, dos aparatos armados do Estado. Então, tem essa coisa de um lado construir e de outro também ser resistência, né? O próprio movimento do criar é um movimento de resistência. E o elemento criativo é o que faz com que se supere aquilo que está no nosso horizonte, né? Aquela ideia de que a utopia tem que estar sempre mais esticada conforme a gente vai avançando. Os grupos subalternos, que sempre estiveram presentes nessas lutas, tomam novamente a frente do movimento. A lógica da coisa se altera, e o exemplo zapatista mostra bem isso. O fazer ocupa o lugar central, e a elaboração teórica vai ser consequência do lugar de enunciação, que ocorre a céu aberto e com a participação de milhares de pessoas. O próprio subcomandante Marcos fala sobre isso
O próprio subcomandante Marcos fala sobre isso, né? Quando o exército passa a obedecer às comunidades, naquela ideia de mandar obedecendo, né? Porque os indígenas não compreendiam sua mensagem e, assim, não estavam dispostos a se deixar guiar pelos guerrilheiros. Eles se entendiam já como sujeitos e protagonistas daquilo que estava acontecendo, então eles tomaram essa frente. A autonomia, a autogestão e as soberanias se tornam o núcleo da estratégia em construção. O Estado necessariamente passa pela geografia, não só a geografia física, né, mas nessa construção mesmo de território. Portanto, essas coisas vão ser conectadas com a construção do que se torna ou que já era território. Eles incentivam todos os povos, grupos sociais e territórios rurais e urbanos a se autogovernar, criando as próprias táticas de emancipação. Ainda, segundo o autor, por essa razão, não pode haver apenas uma estratégia válida para todos os povos em todo o planeta. Cada povo deverá descobrir o próprio caminho e fazer o possível para percorrê-lo, com o apoio de outros grupos que não devem substituí-los como sujeitos coletivos. Bom, família, eu poderia trazer aqui uma super conclusão, só que eu acho que aqui é um episódio que ele tem que ser um pouco mais digerido. É muita coisa em pouco espaço e muita coisa que permite abrir uma investigação por vocês próprios, né? Que eu acho que é também um papel que eu entendo que a Caverna esteja assumindo mais, eu não vou vir aqui mais e ficar explicando passinho por passinho, principalmente nesses pontos mais teóricos, né? Óbvio, quando a gente for falar de experiências históricas, aí sim. Mas eu acho que esse é um processo, por exemplo, da própria pedagogia do MST, que não é um bagulho só de você ler a Roseli. Só vai fazer sentido quando você já frequentou um espaço que não é necessariamente do MST, né, mas um espaço onde você tem esse tipo de pedagogia. Um espaço de criação de comunidade, de construção de alternativas, de pensar e refletir a partir daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então eu acho que é essa recomendação de realmente, né, pra galera que pensa em militar, levar realmente a ideia de que a gente não está fazendo isso porque a gente quer, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que superar o sistema capitalista se a gente quer viver, basicamente falando, né? Então acho que é meio que esse o parâmetro que está colocado. E, enfim, as referências estão no nosso drive, mas obviamente, né? Fica aí o do House Beck, Territórios e Rebeldia, e o da Roseli Salete Caldarte, que é o Pedagogia do Movimento Sem Terra. Então não esquece isso, não esquece de apoiar, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, enfim, me falar o que você achou depois. Até mais, um grande beijo. Tchau!